Hora de conversar com Dora Kramer. Nosso assunto de hoje é o orçamento secreto. Ai, ai, ai. Ô Dora, por que a gente tem que ficar de olho nesse orçamento secreto? Vamos tentar fazer como é que chama? Um tutorial aqui pro nosso ouvinte, para ele entender por que esse assunto importa. Bom dia, Dora. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Louca para saber que as duas dão tanta risada nesse estúdio, tá? Porque a gente é boba. Porque aqui daí, fiquei muito curiosa. Bom dia a todos. Olha só, tem que ficar de olho no orçamento, porque o orçamento é o dinheiro de todo mundo, tá certo? O orçamento é o conjunto, é o bolo com o qual o governo trata. E esse bolo não vem de Marte, esse bolo vem do dinheiro de todo mundo. Daí a razão da gente ficar muito de olho, daí a razão de ser indispensável a transparência, né? A gente saber para onde é que vai, quem é, como é que ele está sendo executado, afinal de contas. E agora a gente tem essa novidade aí no nosso cenário, que é um orçamento que tem uma parte que pode ser distribuída ao bel prazer da cúpula do Congresso Nacional, dos presidentes do Senado e da Câmara, do relator, e é uma questão que está em pauta agora, com muita importância, com essa decisão da ministra Rosa Weber de liberar a execução das emendas as emendas do relator que tinham sido suspensas em grande parte do valor delas. E me parece, gente, que isso aí foi um gesto de política de boa vizinhança, porque não há como acreditar na promessa feita pelos dois presidentes, Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, de que haveria transparência, porque inicialmente eles disseram que não haveria como fornecer os dados sobre a execução dessas emendas de 2020 e 2021. Aí, depois da decisão da suspensão e da exigência que fosse dada transparência, eles recuaram, foram lá, fizeram uma visita à ministra Rosa Weber no Supremo, e aí recuaram, fizeram uma promessa de que em 180 dias, gente, 180 dias são 6 meses, tá? 6 meses para fornecer, não é que prometeram firmemente fornecer os dados. O texto da resolução, assinado pelo presidente do Senado, dizia o seguinte, que ele recomendou que fossem adotadas medidas possíveis. Ou seja, tem uma margem aí para que dizer, olha, não foi possível fornecer isso ou aquilo, não é? A ministra Rosa Weber agora fala em 90 dias, o que são 3 meses, e a coisa roda, gente, e permanece no mesmo lugar. Não tem transparência, não se toca no ponto principal, que é a existência, a concentração dessas verbas ao bel prazer nas mesmas mãos para distribuir dinheiro público em troca de voto. Foram rejeitadas propostas para aumentar, para garantir efetivamente a transparência, foram rejeitadas propostas para limitar o volume de dinheiro. Para o ano que vem vão ser 16 bilhões. E eu anotei aqui outra proposta assim, e a igualdade na distribuição, quer dizer, isso seriam pré-requisitos básicos. Então, continua sem transparência, continua sem igualdade na distribuição, porque aí se não tem igualdade, você faz disso uma moeda de troca, não é? E não tem o limite do volume de dinheiro. Ou seja, está se falando, quer dizer, deu-se uma edulcorada, embrulhou-se o pacote num papelzinho mais bonitinho, mas o conteúdo, na minha visão, continua exatamente o mesmo. Ô Dora, pois é, porque assim, já tem dificuldade em se saber a destinação desses recursos. Eu estava conversando com uma amiga que trabalha no setor público e ela estava me falando sobre um aumento, assim, exacerbado de volume de trabalho justamente por causa da liberação de recursos
veio muita grana e aí muitas obras começaram a ser feitas. Eu não vou citar onde, tá? Não vou citar exatamente em que setor é esse, em qual estado, mas enfim, era muita grana, muita obra, muito pedido. E aí o que acontece? Uma confusão danada em que o dinheiro não é bem empregado. Você tem até o recurso ali, mas assim, é tanta coisa ao mesmo tempo, uma coisa se sobrepondo à outra, que a obra ela não é bem executada, né? Aquele recurso, ele não é gasto da maneira correta. E se a gente não sabe se quer a destinação, como é que a gente vai fiscalizar se as coisas estão seguindo bem, seguindo numa ordem adequada, e se o resultado vai ser adequado do gasto desse recurso, né, Dora? Isso levando, assim, tomando como base a destinação, por exemplo, correta. É um recurso que vai para uma obra X, que vai beneficiar determinada população. Então é complicado mesmo, né, de fiscalizar. A gente não sabe, não tem o começo do fio, como é que a gente vai puxar para fiscalizar? Pois é, o orçamento já é uma peça complicada. Eu, inclusive, não entendo coisa nenhuma de orçamento. Agora, uma coisa é muito simples, né, Carla? Pelo menos a gente saber quem pediu, como está sendo distribuído e para onde está indo. Isso é uma lista, né? É uma lista que se faz. Parece que é isso que o Supremo está pedindo. Agora, a ministra Rosa Weber deu, digamos assim, além da política de boa vizinhança, ou seja, não vamos aumentar aqui a confusão, um voto de confiança, digamos assim, para o Congresso. Agora, ele é super elástico, porque essa discussão, ela deu prazo de 90 dias, o Congresso quer 180, 3 meses ou 6 meses, joga essa questão para o ano que vem. O ano que vem, a discussão vai estar super quente na eleição, tá certo? Tudo bem que essa questão tem a ver com eleição, mas a discussão sobre as minudências da distribuição do orçamento tendem, a meu ver, a ficar em segundo plano, né? Se você joga para isso para o ano que vem, algo que a consultoria do próprio Senado, a consultoria de controle e fiscalização do orçamento do Senado, já disse que é perfeitamente possível disponibilizar esses dados, né? Por isso que eu digo que a coisa continua. Eu vou usar aqui uma palavra, é uma enganação, desculpa, mas é uma enganação, tá? Então, eu acho que a ministra Rosa Weber, e acho que o plenário tende, pelo menos a avaliação geral é de que o plenário tende a corroborar essa decisão dela, digamos assim, não vamos fechar o ano com mais uma confusão, não é? Mas é uma concertação, eu não chamaria de um acordo, mas é algo assim, sabe aquelas coisas não escritas? Fala. Não pedir 6 no truco do Congresso, pode ser isso? Ai, não sei. Não aumentar a aposta no pôquer. Nem jogo, não sei como é que é pôquer, menino. Vamos tentar fazendo a metáfora, não alcança. Tá bom, vai jogar um balde d'água na fogueira, pode ser? Jogar um balde d'água na fogueira por hora. Só que o seguinte, acho que nem isso, viu, o Megali, porque não apaga esse fogo, né? A cinza continua ali incandescente. E qual é a cinza? É o fato, quer dizer, qual é a centelha? É o fato de tudo continuar no objetivo, na real, né, na coisa concreta que interessa, como está. Para quem que está indo? Quanto está indo? Quem pediu? Como é que é distribuído? Por que esse negócio fica concentrado na mão de poucos? Né? Que história é essa? Então, isso é que não foi resolvido. Isso é que continua como está. O resto é, na minha opinião, palavrório, entendeu? Para dar um tempo, dar uma esfriada na discussão. Agora, não é legal porque é uma discussão que não tem que ficar, não tem que ser esfriada. É uma discussão que tem que ser levada adiante. É uma discussão que tem que se levar a uma resolução. Não pode ser, esse negócio está com a maior cara, gente, de que vai acabar em anistia, tá? Para essas emendas, para destinação e os nomes e tal, de 20 e 21. E eu volto àquela pergunta, já fiz ela e vou fazer de novo. Em tese, a divulgação da autoria das emendas seria boa,
para o parlamentar, porque ele ganharia pontos com a sua base. Se não interessa, se no equilíbrio, se só pesa que vale mais divulgar ou não divulgar, é porque tem coisa errada na história. E seguimos em busca da metáfora perfeita, Dora. Um beijo para você, até amanhã.